Hoje eu vou falar com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Estranho chamar o cara de Luiz Eduardo, né? Luiz é gerente de desenvolvimento de negócios na SkyOne. Cara, a SkyOne é uma empresa com foco em computação em nuvem. O Luiz já trabalha e já está nessa área há algum tempo e hoje ele vai contar como é que foi essa trajetória dele. Show! Cara, falei um pouquinho de ti, mas falei bem pouco, não quis dar spoiler aqui. Não, que Então, isso. deixa pra ti aí, para te apresentar para a galera, falar quem tu é, quem tu não é, contar um pouco da tua história para nós. Eu já sei uma parte dela, a gente já se conhece, acho que vai fazer quase uns 6 anos, eu acho, né? Para mais. Acho que até mais no total. Acho que é mais no É, total. faz um tempinho aí. Então, cara, pra gente começar, te apresenta pra galera aí, fala quem tu é, o que tu faz, quem tu não faz. E aí, galera, boa noite. Obrigado aí pela comunidade, Cláudio, dar essa oportunidade novamente, né? Não é a primeira vez, já é outras vezes, mas quero me apresentar. Eu sou o gerente de negócios, hoje, atualmente, da SkyOne, com foco em cloud, e também trabalho com comunidades, tanto de Big Data quanto de cloud também, focado especialmente no OpenStack. Mas hoje tem um viés mais focado também no multi-cloud, porque as soluções multi-cloud hoje são permissíveis hoje para todos os gostos e sabores. Essa é a grande realidade. Isso aí, através da comunidade OpenStack que a gente se conheceu, né? Mas a gente vai Ex- contando essa história aí no meio do caminho. Cara, eu botei o título lá pra galera da live, eu ia explicar, eu não vou deixar pra te explicar, pra não dar spoiler aí. Cara, então conta pra nós, Zé Luiz, como é que tu começou a tua carreira aí até chegar no que tu é hoje, dentro do mercado aí de computação em nuvem? Olha, é uma longa história, espero que todos estejam pacientes para ouvir, né? Acho que estejam bastante pacientes. Mas vamos lá, acho que para que a gente possa falar sobre a minha história e como o cloud hoje é uma coisa, vamos dizer assim, intrínseca na minha vida, mas vamos lá. Minha vida mesmo começou lá quando eu tinha meus 14, 15 anos, na qual eu trabalhava nas empresas da minha família, né? Vamos dizer assim. E nessas empresas da minha família, nós éramos representantes comerciais de livros, ou seja, no final da conta, nós éramos vendedores de livros, né? Eu digo que somos vendedores de sonhos, né? Porque a literatura sempre foi algo muito importante na vida de todos, seja ela tanto acadêmica, literatura, ficção, seja lá o que for. E durante muitos anos, essa era a minha vida, mas nunca deixei de ter a tecnologia ao meu lado para solucionar pequenos casos. Casos, por exemplo, que o grande Excel já resolvia, uma planilha, um Word ou um PowerPoint, vamos dizer assim. E desde então a gente foi evoluindo ao longo desse período, até que em um determinado momento da minha vida tive uma mudança brusca devido à mudança própria do mercado, né? Hoje tudo é digital, os livros são digitais e tudo mais. E foi a partir de 2007 que eu tomei uma grande decisão na minha carreira de ir para o lado da tecnologia. Sempre gostei bastante de tecnologia, sempre trabalhei bastante com tecnologia, mas não era meu core, né? Eu tinha um conhecimento muito superficial em 2007 sobre tecnologia, de como a tecnologia ia fazer a mudança da sociedade como ela é hoje. Então, desde 2007, eu acabei ingressando numa empresa de tecnologia que faz parte também da minha vida ao longo desses anos todos, chamada Dualtech, que por final chamava-se Dualtech Cloud Builders. E nela eu tive o prazer. Desculpa. Não, tô falando de livros agora, cara. Eu tava me lembrando hoje até. Um dos meus primeiros livros que eu comprei de tecnologia, acho que muita gente deve ter comprado, era do Júlio Batista, um livro de Windows Server 2002. Era dessa Acho, grossura, assim, ó. acho que Cara, muita esse livro, gente comprou, muita gente muita comprou. gente comprou aquele livro, né? Eu fiquei pensando, Muita cara, gente. aquele cara deve ter pego o manual do Windows e traduziu e imprimiu, porque era o livro, Não, né? ele ainda é uma grande referência ainda, né, nesse mercado ainda, né, de infraestrutura. Eu não tenho acompanhado ele com mais, não mais, porém eu Eu sei também faço da tempo. importância que ele teve nesse mercado e ainda tem ainda pelos ensinamentos que ele trouxe ainda para todo esse pessoal
Acho que não só esses livros do Júlio Batiste, mas como outros muitos também, né? De programação que havia, principalmente editoras como a Macron Books, que era especialista em tecnologia e tudo mais. Era muito importante, né? Nós aprendemos, né, Leandro, a tecnologia com os livros, né? Na verdade, né? Essa é a grande Compensa, né, realidade. cara? Não tinha esse negócio de vídeo, né? Para o cara assistir o vídeo em 10 minutos e resolver o problema. Tem que pegar um Não, livrão e vamos ver como é não que é esse tinha negócio Stack aqui. Overflow, não tinha fóruns, não tinha nada. Era no Nada. máximo um amigo do lado ali que ele era um pouco mais aplicado que você. Às vezes a gente é preguiçoso, mas cada É, um dentro do seu conhecimento. Mas eu acho que isso acho que é o cerne do que é hoje, né? Do que nós podemos chamar até mesmo de DevOps, né? Acho que os microserviços e tudo mais, cada um na sua caixinha, cada um dentro do seu conhecimento, eu acredito muito nisso. Mas voltando à história, caindo lá na Dualtech em 2007 para começo de 2008, eu me deparei com algo que eu nunca tinha entendido, que eram os conceitos, né? Acho que eram os conceitos do cloud. A AWS já tinha nascido, que era por volta de 2006, que foi a grande precursora, né, da operação, né? Mesmo porque o dito popular do cloud já havia sido dito na década de 90 para o Steve Jobs, né? Então, ele já tinha dito que as aplicações iam ficar na nuvem, iam ser consumidas e tudo mais. Então, tudo muitas vezes, né? A questão como é que eu posso te dizer? É aceitar o novo, né? Muitas pessoas ainda são resilientes a aceitar o novo, mas de 2007 para 2008 eu tive essa elucubração, esse insight, e foi aí que a partiu de mim, né, começar a melhorar os meus skills em relação ao cloud, né? Mas é até engraçado, né? A minha história profissional da virada do livro, né, do vendedor de sonhos, como eu sempre digo, né, porque nós tínhamos livraria, tínhamos distribuição de livros e tudo mais para um mundo totalmente tecnológico, partiu de uma habilidade que eu tinha, que foi explorada ao longo do tempo que eu estava no início da Dualtech, que foi o desenvolvimento de aplicações. Uma das grandes dificuldades no desenvolvimento de aplicações e demonstrar as aplicações para o cliente era fazer a demonstração visual. Por mais que as pessoas tivessem noções, era muito difícil de apresentar o que era o resultado final, seja em um site, um e-commerce, ou o que a aplicação faria. E eu tinha uma habilidade, que eu tenho ela até hoje, de produtizar isso de uma forma de um mockup. Então, essa habilidade minha que veio da época do livro, de fazer diagramação de livro, de saber a proporção áurea, de saber fazer desenhos, acabou me ajudando muito nesse primeiro momento da tecnologia, que foi sintetizar os desejos dos clientes, principalmente em construções de e-commerce, construção de grandes sites institucionais, de buscadores. Quando eu estava nessa época, nós estávamos naquele boom dos buscadores de preço, né, o grupo de oferta, né, desconto, Peixe Urbano, aham. Groupon e tudo mais, e muito desses grupo de oferta estavam lá hospedados na Dualtech e tudo mais. E aí a gente teve muita proximidade com isso. Mas, Ô enfim, Luiz, a Dualtech tinha, só para eu entender aí, a Dualtech eles tinham uma plataforma tinha uma plataforma de nuvem. na verdade, isso foi ao longo do período. Eu vou continuar aqui para que a gente Ah, tá. possa Às vezes entender. eu vou te Porque, interromper, quando eu me perder, eu vou te não, interrompendo, tá claro, bom? interrompa. Vou contar a história como ela foi. E por volta de 2008, 2009, nós começamos a ter uma demanda muito grande de desenvolvimentos. Ele, nós tivemos uma demanda muito grande de desenvolvimento, porque a Dualtech também provia desenvolvimento de aplicações. E nesse período do desenvolvimento de aplicações, eu já estava como o responsável, né, pelo desenvolvimento. Já era, vamos dizer hoje, né, com as palavras bonitas que dão ao mercado, eu era o head de desenvolvimento da Dualtech. Então, eu era responsável por alguns dos maiores e-commerce do Brasil na área farmacêutica, algum desses grupos de compra,
entre outros mais. Mas um caso emblemático mesmo, da virada mesmo, do entendimento que precisaríamos de um cloud, ou que nasceu esse conceito de cloud, veio de um cliente. Não vou evitar de falar o nome, mas é um grande varejo farmacêutico no Brasil, um dos maiores grupos, e nós tínhamos a seguinte condição. Nós tínhamos montado, anos antes, um e-commerce, foi um dos primeiros e-commerce varejista na área farmacêutica, e ele tinha um certo volume de acessos que era comportado pela infraestrutura tradicional. A partir do momento que esse grande varejista veio adquirir, ele acabou adquirindo essa tecnologia também. E ao tornar essa tecnologia que tínhamos construído para essa bandeira desse grande varejista, nós tivemos picos gigantescos de mais de 100 mil usuários dia, na qual a gente estava acostumado com apenas 1.000 a 1.500 usuários, na qual uma infraestrutura bastante simples não suportava essa condição. Basicamente, era uma aplicação que, no caso, era monolítica, era uma aplicação colocada tudo, seu banco, sua aplicação, seu server-side, seu website, toda a parte num único bloco, e que isso, ao fazer essa virada e ter essa carga imensa de acessos, nós se deparamos com um problema de como fazer a escalação, né? Fazer o escalonamento, né? Fazer não o escalonamento vertical, né, da cloud, mas vamos dizer o escalonamento horizontal, né? Porque nós não estávamos preparados para construir uma aplicação, nós não sabíamos muito bem como é que era o conceito de microserviços, a palavra DevOps, né, da cultura ágil, com desenvolvimento de operações, estavam começando naquela época, e tivemos que fazer diversos reajustes, né, ou refatoração na aplicação para que ela pudesse suportar. Na verdade, o que fizemos fomos colocar bastante servidores fazendo um escalonamento horizontal. Colocamos um load balance, não sabíamos nada ainda de cacheamento, CDN, nada disso, na verdade, né? Na verdade, isso acabou causando esse insight para nós, e desde esse insight, não lógico esse, mas outras variáveis também compõem esse momento, foi que precisaríamos ir atrás de uma plataforma que nos pudéssemos escalar as operações dos clientes, porque cada vez mais se demandava essa necessidade dos clientes, um acesso muito grande, porque lógico que o e-commerce começou a dar muitos saltos no Brasil. Nós tínhamos integrações muito pesadas, e isso acabávamos tendo problemas de performance em relação a vendas ou em relação ao atendimento. E nessa época foi o início da virada digital, né? Eu tive o prazer de assistir esse momento de virada digital, né? Essa virada digital para que as pessoas consumissem mais, o YouTube estava crescendo, as pessoas estavam procurando mais e tudo mais. E nesse momento, a gente se deparou com algumas aplicações. Uma era a aplicação da AWS em nosso contexto, na qual nós tínhamos ele naquele momento, que era bastante básico, né? Nós tínhamos apenas infraestrutura, tínhamos apenas S3, EC2, não essa infinidade de gama de serviços que temos hoje. E tínhamos uma outra opção, que era o nosso parque, né? Nós tínhamos um parque nos nossos data centers bastante robusto de servidores, e precisaríamos que essa infraestrutura fosse provisionada de forma muito mais rápida e ágil. Ou seja, então nós tínhamos nosso Tier 1, vamos dizer assim, nosso data center, e o AWS em determinados momentos como backup das nossas necessidades. Nisso, ao procurar uma solução, nós se deparamos em um projeto na qual o nosso CEO foi em um evento nos Estados Unidos do OpenStack, né? Na verdade, ele foi lá, né? Nesse evento tinha, acho que meia dúzia de gato pingado, vamos dizer assim, pelo tamanho das coisas da tecnologia, né? Era em torno de 1.000 pessoas só, que para um evento de tecnologia nos Estados Unidos é muito pouco, né? E Sim, aí ele trouxe... negócio que tá surgindo ainda, tá? Ouvindo falar, né? Ninguém ouvia falar nem do o OpenStack.
ouvindo falar de OpenStack ainda. E aí foi que, ao ele retornar, ele disse que aquilo seria a forma como nós poderíamos escalar as aplicações e as operações dos nossos clientes. E aí nós começamos uma batalha, tanto eu quanto outros amigos hoje, como o Renato Armani, o Túlio, Carlos Ribeiro, entre outras pessoas, o Alan também, lá na Dualtech, corremos atrás disso para colocarmos isso de pé, né? E com isso nós acabamos sendo um dos grandes precursores do cloud no Brasil por conseguir, lógico, né? Acho que eu vou fazer uma vírgula aqui. Cloud mesmo, nós vendíamos e vendemos como cloud, mas sabíamos, né, que era uma grande plataforma em cima de uma infraestrutura. Nós vendíamos IaaS para os clientes, porque as necessidades cada vez eram mais era cada vez mais não inerentes, mas vamos dizer assim, era mais velozes, né? Os clientes que necessitavam de uma infraestrutura rápida, queria para agora, queria para já. Era uma Sim. necessidade assim, eu estou com muito acesso, porque um dos clientes fazia propaganda no Faustão no final do dia, então acabava crescendo o pico de acesso e até que a gente pegasse servidores, corresse lá para o data center, colocasse a lâmina no cage, abrir, passar pela segurança e tudo mais. Nossa, era bons tempos, né? Eu não participava disso, mas acabava assistindo isso e sabia, porque era muitas vezes eu fazia frente ao cliente e ouvia as necessidades do cliente. Com a chegada do OpenStack e tudo mais, essa evidência computacional e essa escala horizontal acabou tornando para nós muito benéfica e nós tivemos um crescimento muito grande num curto espaço de tempo, porque naquela época eram poucos que proviam esse tipo de solução para tal, até que ao longo de 2, 3 anos nós surfamos bastante essa onda. Nós surfamos bastante essa onda. Até que em Ô, Luiz, 2000. você, acho que a Doltec foi uma das primeiras empresas, né, a implantar OpenStack no Brasil. Posso estar Sim, enganado nisso? tínhamos nós e a Nubélio, né? Nós tínhamos um foco mais na nuvem pública, né? O OpenStack entregado como nuvem pública e a Nubélio tinha um foco mais na instalação privada, né? Vamos dizer assim. Mas prestar serviço, né? Eu lembro que eles faziam Isso, mais implantações, né, de OpenStack. fazer mais implantações mesmo. Nós oferecíamos ela como serviço mesmo, o OpenStack como serviço e tudo mais. Até que depois de uma grande onda de crescimento, nós se tornamos, em determinado ponto, entre 12 e 13 referências no mercado OpenSec, no mercado open source. Produzimos eventos como o OpenStack Meeting, o OpenStack Day, entre outros eventos com a chancela da Dualtech e junto com a Fundação OpenStack também, até que, Esses eu me lembro. esse você se lembra, até que em 2000. Principalmente do Lincoln Alemão. Essa daí tem que contar depois. Essa daí tem que contar depois para todos aí como é que começou essa brincadeira de licor alemão. Até que 2013, eu já não estava mais à frente do desenvolvimento, já não estava mais à frente das operações e sim na área de marketing, né? Então, acabou a minha própria evolução natural indo para uma área mais gerencial. Eu me tornei o diretor de marketing fazendo mais parte do board da empresa para tomada de decisões do que propriamente dito nas aplicações. Mas no processo de evangelização, explicando para os clientes, explicando microserviços, explicando ainda aquela pirâmide ainda que muitas pessoas ainda não compreendem, de IaaS, PaaS e SaaS, que eu ainda complemento hoje, ainda que ainda há mais duas ainda, né? Tirando a teoria, mas acho que tem mais duas. Uma é do Container as a Services, e do Function as a Service, né? Assim como tem o Lambda, por exemplo, na AWS. Sou grande utilizador hoje por tirar todo esse processo de provisionamento e tudo mais, rodo aquilo só que eu preciso. Mas, enfim, então eu passei por esse processo. Até que no final de 2013, depois de uma grande crescente e de toda essa disponibilidade, nós fomos adquiridos pelo grupo UOL. Nós fomos adquiridos num processo de aquisição bastante tranquila, bastante legal, de grande ensinamento, né? De sairmos de
de um momento muito, vamos dizer assim, de muito insight, de muito crescimento, porque a Dualtech sempre manteve seu espírito de inovação, né? Acho que esse era o grande legado que eu deixei, e esse é o grande legado que eu aprendi também lá, que era de inovação. Depois que nós fomos adquiridos, né, passamos por um período de, vamos dizer assim, de ajustes, né? Porque você vai para uma estrutura maior e tudo mais, e passamos até o final do período que foi agora, até pouco tempo atrás, que é onde foi o fechamento total como é que se diz, a aquisição por completo, né? Vamos dizer assim, houve um merge das operações e tudo mais. Mas durante esse período, e aí esse período foi, acho que esse período que nós se conhecemos e tivemos mais afinidade, foi que esse legado todo de inovação, esse ensinamento todo de cloud, ajudar as pessoas a entender o cloud, foi que despertou a gente continuar o trabalho que foi se iniciado lá do Dualtech, porque depois que nós fomos para o grupo UOL, lógico, é um grupo maior, é um grupo que tem as suas prioridades e tudo mais, mas nós tínhamos aquele viés de inovação, de comunidade, foi sempre que aconteceu e nós continuamos, né? Continuamos aquele processo com a comunidade OpenStack, na verdade, né? Nessa que acabou se tornando um dos grandes eventos de referência para auxiliar, ajudar as pessoas, de fazer amigos, fazer um grande network, e acho que essa foi a grande contribuição que deixamos, né? Você faz parte disso também, acho que é importante também frisar você, o Sandro, e outras pessoas como o Pina, o Marcelo e o Armani, são parte desse processo nessa última década de evangelização das comunidades, de crescimento. Hoje ainda vejo pessoas ainda aqui na internet ainda falando como instalar o OpenStack, como instalar alguma coisa assim. Eu acho muito legal e gratificante por tudo que fizemos. Claro que hoje, depois de muitos anos de comunidade, principalmente na comunidade OpenStack, a gente viu que há outras opções, né? Eu não gosto de dizer que houve um decrescimento do OpenStack, e sim outras opções, né? As nuvens acabaram ficando mais robustas. Ô Luiz, tu lembra, eu não estava tentando me lembrar, quantas pessoas tinha no UB, acho que um dos últimos eventos de OpenStack que a gente fez? Um dos Para últimos mais de OpenStack Day. 1.500, para mais de Mais 1.500. de Se pegar 1.500. aqui a lista de todos os inscritos e pessoas que estavam lá, tinha umas 1.500 pessoas. A gente pode cravar Imagina, esse número. há um tempo atrás aí, o cara estava no evento internacional, né? Nos Estados Unidos sobre o OpenStack, não tinha nem 1.000. E aí logo a gente conseguiu botar, eu lembro que a gente botou no Brasil, como tu falou, 1.500 pessoas. Na época, para um evento de OpenStack, eu acho que era um dos maiores no mundo aí. Tinha, eu acho que alguns outros que eram mais ou menos nesse Nós, nível. na época, nós se tornamos a sexta maior comunidade do mundo, né? Tirando, lógico, os Estados Unidos e a China pela sua proporção populacional, mas a gente se tornou a sexta maior, com um esforço de poucas pessoas, no final das contas, né? De algumas conversas de bares, né, que nós tivemos sentada, né? Acho que é esse espírito de inovação que eu aprendi ao longo da minha vida no cloud, e também pelo pouco que eu aprendi com os livros. É importante saber que tudo começou com uma pequena comunidade de 6 caras que simplesmente queriam não mudar o mundo, mas que queriam ensinar as pessoas a usar corretamente, a se introduzir no mundo, né? Principalmente naquela época no mundo open source, que ainda continua ainda em alta, mas hoje, lógico, com diferentes níveis e subníveis e tudo mais, né? Acho que essa daí é a grande, vamos dizer assim, coisa legal que nós deixamos para as pessoas nesses eventos que nós construímos, nessa comunidade que nós proporcionamos a essas pessoas. Brincadeiras à parte, mas tinha as brincadeiras do licor alemão, né? Quando a gente se reunia, né? Acho que as pessoas precisam entender também isso para não ficar vazio. Existia uma bebida, eu não sei exatamente como se pronuncia, as pessoas às vezes pronunciam de um jeito, de outro, mas na minha cabeça fica como Jägermeister. E aí, numa brincadeira, a gente falando que não podíamos beber porque nós tínhamos o evento, porque nós tínhamos que resolver algumas coisas e tal, e a gente estava preocupado porque era o primeiro evento que nós íamos fazer como comunidade. E aí, para descontrair, a gente pediu aquilo. E aí, um dos integrantes do grupo, né,
o líder da comunidade OpenStack, Marcelo de Éder, né, só para tirar um sarro, perguntou o que era aquilo. Eu falei, brincando para ele, não é nada não, fica tranquilo, é só um licor alemão. E acabou essa brincadeira ficando, que era uma bebida com um alto teor alcoólico. Tava todo mundo tenso e acabamos bebendo a garrafa toda, todo mundo ficou animado, e aí a coisa aconteceu da forma mais bacana possível. A gente tem os vídeos até hoje no YouTube da comunidade, entre outras coisas mais. Mas acho que a história foi essa, né? Acho que você estava lá, então você não pode, você pode me desmentir se eu estiver falando alguma grande besteira, né? Vamos dizer assim. Não. Só que começou com uma garrafa e nos últimos já estava indo mais de uma. Ah, não, aí esquece. Depois da primeira garrafa, esquece. Já não tava mais. Eu lembro até da minha mulher, quando eu chegava perto dela para conversar, você falou assim, você tá bêbado? Eu falei, não, eu tô tomando um chá, um licor, né? Só para acalmar. Essa era a verdade, era a brincadeira, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que essa evolução depois das comunidades, e nas comunidades a gente conseguiu também ter um público bastante assíduo e assim como também um grande ensinamento, porque a tecnologia hoje se aprende não mais com os livros, né, Leandro? E sim com vídeos e diversas outras formas, né? Você hoje pode escolher o sabor, o que você quer aprender, o que você quer saber. É difícil hoje dominar 100% uma tecnologia, mesmo pela quantidade de características que ela tem. Vejo, por exemplo, hoje, não já distante do OpenStack, mas mais próximo da AWS, a cada dia tem uma função nova, a cada dia tem uma característica nova, um preço novo, e não dá para acompanhar de uma forma contundente todas as características, né? Acredito que o crescimento desse multi-cloud, vamos dizer assim, que aliás a gente fez eventos, né, com multi-cloud, entre outras coisas mais, para evangelizar as pessoas e tudo mais. Cara, e assim, ó, eu me lembro, contando, né, que na época era só load balance, escala, hoje tem várias áreas já dentro da computação em nuvem, né? Essa Sim. semana mesmo que passou, eu falei com a galera do Minerando Dados, não sei se conhecem. Conheço. Fala sobre isso, sobre data science, pô, serviço dentro da AWS. Amanhã eu tenho uma live com o Juliano, que trabalha só com a parte de games, de desenvolvimento de games dentro da AWS. Então, tipo, a computação em nuvem hoje, dentro dela já surgiram vários nichos, né? Várias áreas dentro dela. Hoje, por exemplo, eu estou muito mais focado hoje nas áreas de Big Data e Machine Learning, por exemplo, na qual utilizando funções, lógico, de Lambda, fazendo data lakes em S3, usando o Glue como catalogador, usando a Tina como fazendo queries, usando o EMR, o Spark para fazer extração e coleta e tudo mais, fazendo não o ETL, porque o ETL é do Glue. O Glue é responsável por isso e tudo mais. Mas outras características, como por exemplo para game ou para outras necessidades, é complexo, né? Acho que é vertentes IoT também, bastante. Sim. IoT também. IoT também teve IoT, por exemplo, que você usa Kinesis, né, para streaming de dados e tudo mais, para fazer processamento. Hoje existe uma gama muito grande de possibilidade, não só na AWS, não só com o OpenStack, mas com as outras nuvens também, como no caso Google, Azure. Eu não gosto muito de dizer quem está à frente ou quem está atrás. Eu acredito que cada uma tem sua característica, cada uma tem o seu público, cada um tem a sua competência para entregar. Lógico que cada uma na sua medida. E como tu falou, né? Hoje a gente usa muito multi-cloud, né? E aí o cara acaba usando não só uma, tu não precisa ficar. Às vezes as pessoas pensam que o cara se eu usar AWS, eu vou ficar refém, vou ter que tudo no AWS. Não. Hoje, com multi-cloud, a gente pode usar várias plataformas ao mesmo tempo e tirar, às vezes, o melhor de cada uma delas, né? E uma das coisas que lá na minha época de desenvolvimento, lá na Dualtech, era engraçado que eu ouvi da primeira vez que a infraestrutura era gerida pelo código. Falei, como é? Infraestrutura gerida pelo código? Peraí, isso me interessou. Eu não preciso mais entrar debaixo de um rack ou enfiar um blade
uma lâmina no dataset? Não, isso não precisa mais não, isso hoje é desnecessário. Falei, sério? E aí foi que teve o conhecimento de Puppet, de Ansible naquela época, para que a gente começava a ter um processo, né? Que hoje nós temos o Terraform, que faz em multi-cloud, né? Ou o CloudFormation da AWS, que consegue fazer também isso, né? Vamos dizer que assim, pode fazer um paralelo, né? Como eu sou mais focado hoje na AWS, eu sempre faço uma comparação, né? Que o do Terraform com o CloudFormation da AWS. Só que o CloudFormation é só para a AWS. E o Terraform Boa. consegue fazer aprovisionamento para todos. Quem imaginaria que depois de basicamente 10 anos a gente estava aprovisionando infraestrutura por código, na verdade, né? Não se há mais a necessidade de você ler aquelas revistinhas da Dell, né? Muitos empresários liam, né? Cansava de ir em cliente e ele falando, esse servidor aqui é bom, Luiz? Falei, isso aí não precisa mais não. Quantas vezes eu tive que ir para desmentir a necessidade de comprar um servidor da Dell? Me desculpe, a Dell não é esse era o objetivo, mas porque a Dell hoje oferece soluções in a box de cloud, até mesmo o OpenStack, VMware e tudo mais. Mas naquela época essa era a discussão, né? A discussão do o que é isso, por que isso? E aí foi isso que eu fazia em um determinado momento e continuo fazendo até hoje. Tem ainda muitas pessoas ainda que têm ainda muito ceticismo ainda sobre o cloud ainda, sobre de como utilizar. Como a gente acabou de falar aqui agora, a gente tem diversas verticais hoje. Eu acredito que tem vários nichos que você pode explorar. Lógico que para quem está começando é importante se posicionar. Acho que é o mais importante hoje é ter uma base sólida. Acho que a base hoje você pode encontrar hoje na internet. Não precisa correr em nenhuma livraria e nem na Amazon para comprar um livro. Acho que isso tem bastante. Acho que vocês aí fazem hoje um trabalho excepcional em função de cativar, de evangelizar as pessoas. Eu acho que é muito importante isso. Acho que isso era o cerne das nossas brincadeiras lá atrás e que acabou virando algo muito produtivo. Eu acho que isso é muito importante. Mas o que é importante mesmo é vender esse novo sonho, né? Acho que é isso que motiva, né? Eu vendia o conhecimento no papel, agora eu tento vender o conhecimento digital. Acho que esse é o meu papel hoje, né? De ajudar as empresas, ajudar as pessoas, ajudar principalmente as empresas a conhecer melhor como funciona. E não menos distante, não é só a infraestrutura, né? Mas também entender a parte de desenvolvimento. Acho que é muito importante também, né? Não é simplesmente um aprovisionamento de uma infraestrutura ou um gateway para que você possa fazer uma esteira, nada mais. Hoje o conhecimento ele é mais amplo. E acho que nessa parte de DevOps hoje, sei que eu já derivou muito hoje isso, mas ainda o cerne ainda é juntar as operações de infraestrutura com o desenvolvimento. Acho que é o grande momento, né? O grande momento da cloud hoje, né? Acho que nós já passamos do período de o que era cloud, né? Acho que esse período, para muitos ainda, que estejam entrando, talvez entram por uma dificuldade, acho que essa é a questão. Acredito que muitos precisam entender porque estão com problema. Recebo ainda hoje, algumas pessoas que entram em contato comigo falando que tem aplicações em provedores com servidores físicos ainda e precisa levar para a nuvem urgente. Falei, como assim ainda? Você estava fazendo aplicação assim ainda? E é difícil, né, de tentar convencer a sair também de um outro modelo, né, de um modelo que se considera seguro, né, porque você acaba tendo uma situação previsível com pagamentos, né, se você contrata um servidor em um hosting, por exemplo, você tem aquela segurança daquele valor sempre ser o mesmo, do que você usar a cloud que tem aquele processo, vamos dizer assim, sob demanda. Né? Você não sabe, se você não conhecer bem todos os detalhes, você acaba gastando mais, que é o que as pessoas têm medo, principalmente em épocas de pandemia, isolamento social e tudo mais. Né? Mas tive problemas, contando as histórias de passado, assim, tive problemas de cliente de bater na porta da empresa, cadê meus dados? Eu preciso da minha HD, eu preciso do meu. Cadê? Onde está o servidor?
né? Então, era coisas engraçadas assim, né? Clientes, porque a gente não tinha, lógico, tínhamos uma internet relativamente boa, mas não com a qualidade de 10 anos agora, passado. E naquele momento já tinha um crescimento muito grande do volume de dados e de informações que as aplicações já armazenavam. E, e isso hoje é totalmente, vamos dizer assim, organizados pela forma como as metodologias, né, veio trazendo, os designs, partners das aplicações, da forma como é feita as construções, os containers e tudo mais, as CDNs ficando muito mais confiáveis, os load balances também mais inteligentes e tudo mais. Tudo evolui, né, no final das contas, né? Então, na verdade, essa grande ideia que houve, essa grande ideia que aconteceu nos últimos 10 anos, tornou tudo isso, vamos dizer assim, possível, né? Acho que isso. Ô Luiz, e quando tu começou a vender cloud, né? Qual eram as principais dificuldades que tu percebeu assim em conseguir fechar negócio com os teus clientes? Olha, uma das principais dificuldades com os meus clientes, acho que foi explicar o conceito. Acho que uma das grandes dificuldades era entender, é que tínhamos dois públicos, né? Vamos deixar claro, tínhamos o público de business, que geralmente era o CEO da companhia, os diretores, os gerentes, e tinha o pessoal técnico, né? Que era os caras de desenvolvimento, que era a galera de inovação e tudo mais. Quando você conversava com esse público mais de negócios, havia uma crítica muito forte em relação a isso, pelo fato de que existia um medo de perder aquilo que estava sob controle deles. Essa era a grande verdade. E, ou, por outro lado, o pessoal técnico implorava para que acontecesse o mais rápido possível, para que parasse as brigas entre a galera de infra e a galera de desenvolvimento em relação ao provisionamento de recursos computacionais. Porque a demanda vinha do pessoal de business, o pessoal de dev não conseguia entregar porque existia esse, vamos dizer, esse resguardo, né, sobre o poder de gerenciamento da infraestrutura, né? E É. que isso, ao longo do tempo, foi caindo, muitos aceitaram, muitos entenderam a velocidade do negócio, muitos também não entenderam, começaram brigas ferrenhas conosco, né? Lógico que tudo que é novo causa estranheza, lógico que nós não fomos perfeitos, não fui perfeito, muitas vezes, lógico, tinha falhas, porque aplicações da época não estavam ainda dentro das arquiteturas modernas, eram arquiteturas muito monolíticas, então elas necessitavam de muito poder computacional, quando havia uma necessidade muito grande de escala, e aí você tinha perda de pacote, perda de requisição e tudo mais, e aí aquela coisa, né? A culpa é do Cláudio, ó, lá, tá vendo? Ó, se tivesse aqui, isso aqui não teria esse problema, mas tudo foi contornado a contento, mas respondendo a sua pergunta, acho que teve esses dois momentos, né? Acho que esses dois momentos de embate que hoje já não existe mais, né? Hoje eu já não vejo mais essa necessidade. Hoje, principalmente com a Covid agora, de 19, faz as pessoas acreditarem muito mais na nuvem do que qualquer outra coisa. Eu percebi isso também, porque a galera acabou, quem ainda estava um pouco resistente, assim, teve que começar a pensar em nuvem, né, com essa história aí da pandemia. Cara, que massa. Não, eu entendo isso que tu falou de lá no início vocês terem errado e tal, porque, pô, vocês estavam construindo uma coisa que ainda estava sendo construída, né? Vocês estavam, tipo, começando a implantar o OpenStack numa coisa que ainda estava uma coisa que estava começando ainda, né? Então, com Exato. certeza, você deve ter passado alguns perrengues lá. Eu Não, já ouvi algumas até hora para me contar madrugadas. alguns deles. Não, algumas madrugadas. Eu assisti muitos meus colegas de trabalho fazendo na hora, a gente tentando segurar cliente, tentando entender, e a necessidade dos clientes enorme de, de algo escalável, de algo rápido, e a gente tentando fazer aquilo funcionar, porque não é simples, não é simples, eu posso dizer para você
que o que foi feito naquela época não era coisa simples, mesmo porque era um software open source, no final das contas, né? Não se esqueça que o OpenStack é um software, né? Ele é um sistema operacional e mais do que isso, as pessoas confundem, né? Ele não é um hypervisor, não é nada, ele é um sistema operacional, Ele é um, apenas isso. um orquestrador ali que acaba juntando Exato. várias caixinhas, né? Várias caixinhas. E fazer isso funcionar numa época que era novidade, sem drivers, por exemplo. Não tinha driver para tudo. A gente tinha um equipamento que não tinha o driver para fazer aquele OpenStack funcionar. E a gente ficava construindo driver, a gente construía qualquer coisa para fazer funcionar de qualquer jeito. Né? Não gosto de dizer programação orientada à gambiarra, mas muito foi construído, muito foi compartilhado. Muito da comunidade brasileira também auxiliou bastante, pessoal, principalmente de Campina Grande, pessoal do Rio, pessoal de Porto Alegre também, todos ajudaram bastante nesse crescimento, porque viram nela uma grande solução. Hoje é uma solução como viável como todas as outras hoje. Lógico que Show. ela tem sua complexidade, porque você tem que gerenciar praticamente tudo, né? Diferente de um serviço de cloud e diferente do OpenStack. Acho a grande dificuldade hoje. Show. Ô Luiz, aproveitando, o Sandro deixou um gancho para nós. E hoje, cara, a empresa que tu está hoje, o que vocês fazem? Ó, Contar um pouco para nós. na verdade lá, assim, a trajetória continuou com o cloud até os dias de hoje, né? Hoje, depois do encerramento da Dualtech e também da minha passagem pelo UOL, fui convidado pela SkyOne, que é uma empresa focada, né? Se vocês forem ver, o próprio headline deles é Cloud Computing com Inteligência. Na verdade, eles conseguiram criar uma plataforma nos últimos anos que levasse as aplicações legadas para a nuvem e podendo elas escalar para os seus clientes. Acredito que é uma empresa 100% cloud, não tem nenhum servidor físico. E lá as minhas atribuições basicamente são de desenvolvimento de novos negócios, junto aos clientes, assim como também ser um cloud economist, né? Ajudando os clientes a economizar na nuvem, identificando gatilhos, né, das suas aplicações, da sua infraestrutura, melhorando performance, propondo novas arquiteturas, entre outros mais que a gente possa fazer. Então, eu acabo contrabalanceando o meu dia a dia entre esse entendimento de novos negócios com ajuda aos clientes pontualmente na parte de economia em cloud. Basicamente é isso hoje mesmo, que é tudo da SkyOne e as minhas atribuições. Show. Cara, e tu vendo assim, tu percebe que sempre nos clientes que tu visita, nessa parte de economia, assim, como é que é? Sempre tem alguma coisa que o cara pode melhorar? Ou como é que tu analisa isso, né? Para ver se o cara consegue fazer uma economia da infraestrutura dele? Na verdade, a gente passa por um processo de consultoria para entender, porque existe toda uma questão de segurança também. Lembrando que a partir do momento que você está validando dados de clientes e olhando a infraestrutura, você tem que ter toda uma segurança e um compliance, mesmo porque nós temos LGPD logo em breve aqui no Brasil. Mas falando operacionalmente, há muita possibilidade de ajuste, muita possibilidade de ajuste. Muitas vezes é por conta de uma configuração errônea, muitas vezes é por conta de uma carga de trabalho mal configurada, muitas vezes é porque tem um bucket aberto, muitas vezes é porque o caminho que foi feito para a arquitetura não era melhor para aquela aplicação. Existe, às vezes, a desconexão entre, muitas vezes, por ser uma aplicação feita por terceiro e a infraestrutura sendo gerada pelo cliente, existem os gargalos. Então, esse olhar específico de entender por que aquele tráfego ou por que aquele spike específico está sendo consumido, a gente tenta fazer um trabalho de investigação. Mas sim, tem locais que a gente já conseguiu até 70% de redução apenas com mudanças na arquitetura, mudanças simples na arquitetura. Às vezes com aquela mentalidade, né, de tipo, eu preciso do máximo de poder possível, contrata-se aquele maior workload possível
sendo que não há necessidade. Podia quebrar a aplicação em duas, ou em três, ou em microserviços, ou sabe que a aplicação funciona em microserviços, mas configurou ela como monolítica. Então, existe uma série de fatores e componentes que precisam ser avaliados. Mas existe essa possibilidade, existe sim essa condição. E nós, lá da SkyOne, fazemos justamente esse trabalho, né, de revisar a arquitetura, validar o processo de desenvolvimento, auxiliando também, se houver na necessidade e tudo mais. E nós, basicamente, a gente tem todos os, basicamente, sabores para que possamos escolher. Muitas vezes, aquele workload do cliente é melhor para uma nuvem, então a gente propõe para ele a mudança da arquitetura. Já aconteceu de sair de uma AWS para um Azure, sair do Azure e para o Google, do Google para a AWS. Então, há todas as formas possíveis de economia em cloud. Depende muito do como é o comportamento dessa aplicação, muito como é também feito essa conversa entre a operação e o desenvolvimento. Isso é muito Cara, importante. olha só, falando nesse assunto, eu me lembrei, quarta-feira agora, eu tenho uma live, que a gente está fazendo aqui, com um aluno meu que, cara, no primeiro mês que ele analisou a infraestrutura da empresa dele, ele conseguiu uma economia de 30% na infraestrutura. Tipo, ele só começou o treinamento, fez uma análise, isso aí gerou uma economia de 50 mil reais por ano. Eu Cara. imagino, eu Tipo, imagino. só o cara, ele falou, cara, eu só comecei treinamento agora, só dei uma analisada. Então a gente sempre vê uns furos assim, que às vezes é um detalhezinho, Mas né? O é o que eu sempre cara. gosto de dizer, é a questão da bolha, né? A bolha de migração, né? Então, existe uma bolha do cloud, né? Então, na parte de economia de cloud, existe uma bolha. Muitas vezes, quando você acaba levando a sua aplicação ou levando a sua carga de trabalho, existe um período de adaptação e precisa de um processo de investigação contínuo. Muitas vezes você tem duplicação de workloads por conta de um processo mal configurado de scaling. Muitas vezes você pode utilizar instâncias spots em determinados momentos você acaba não usando. Muitas vezes você usa uma instância muito grande para algo que é desnecessário. Às vezes há mudanças no processo e você não percebe e não vê os picos, não configura corretamente alarmes. O que eu sempre digo, o tagueamento do processo, ou seja, ser organizado no final das contas, né? Se existe aquela possibilidade, seja organizado, né? Para você ver num relatório de custo para saber exatamente tudo aquilo que está sendo gasto, né? E aí você acaba pegando aquilo que é realmente necessário. Não, Isso e tu pega nas plataformas, elas te dão maneiras de tu saber exatamente o custo que tu tá tendo em cada ponto, né? Essa parte de tagueamento mesmo, fazer análise baseado nas tags, putz, aquilo ali já te diz praticamente tudo, se tu fizer, se tu te organizar bem, né? Aquilo ali já te entrega muita coisa. exatamente, É isso. Se exatamente. alguém tiver alguma dúvida aí, só vou pedir se alguém tiver alguma dúvida quiser colocar aí, a gente responde Tem 5 rapidão. minutos, é bem rápido mesmo. Tem um Sim, aqui, então ó, tá tem bom. o Pereira 252 aí que perguntando qual é o seu conselho para quem está começando em cloud? É isso mesmo? Acho que É isso. Isso acho que é aí. isso. Acho que teve essa daqui. Olha, é complexo, né? Acho que dizer para cloud especificamente, né? Eu não quero aqui passar por nenhum tipo de guru ou algo do tipo. Eu acredito que assim, você tem que gostar de tecnologia. Acho que o mais importante é isso hoje. Cloud é apenas uma consequência do seu trabalho, do seu envolvimento com a tecnologia. O que acabamos falando ao longo da nossa conversa aqui, das derivações que há. Eu acho que conversei com uma pessoa no final de semana que ela é apaixonada por banco de dados. Então, ela falou, sempre tive o prazer imenso de conhecer esse mundo de banco de dados, sempre fui muito fascinada. E aí fui ajudar e auxiliar ela no entendimento do cloud nesse momento. Olha, não é mais assim hoje. Não existe mais o next, next, next finish, né? Vamos dizer assim, né? Das instalações de um SQL ou de uma MySQL. Hoje está tudo como serviço, né? Então, eu acredito que, primeiro, acho que o primeiro conselho é gostar de tecnologia. Dois, acho que é investigar. E três, é você escolher um ramo. Não dá para conhecer tudo mais hoje. Isso, para mim, é fato. Acho que não dá.
Não dá mais para conhecer tudo, acho que tem que ser sincero. Acho que até o começo lá do OpenStack, nós tínhamos ainda ciência, ainda tínhamos um domínio ainda. Mas depois do crescimento exponencial da internet e da forma como as pessoas consomem conteúdo, não tem como. Tem, por exemplo, solução de streaming, por exemplo, como o que nós estamos fazendo aqui agora. É extremamente complexa, é extremamente, vamos dizer assim, desafiadora para quem está começando no cloud também. Assim como as questões de Big Data, como as questões de gamers, como as questões dos próprios workloads mesmo vamos dizer assim, de estruturas como o SAP, como RPs, TOTOS, entre outras mais. Então, a dica fica assim, goste de tecnologia, né? Não faça disso apenas para conseguir alguma coisa, um emprego, alguma coisa. Tem que gostar de tecnologia, porque você vai fazer com prazer, é diferente. Fazendo com prazer, acho que fica mais fácil as coisas. E quando o cara, isso aí que falou faz todo sentido, cara. Porque quando o cara gosta, o cara não tem problema em querer aprender mais, ir atrás e ficar estudando. Quando às vezes o cara vira à noite lá, vai até 5 horas da manhã, estudando, testando, né? Exato. E validando. Então, quando o cara gosta do que está fazendo, eu acho que isso aí faz muito mais sentido do que tu simplesmente fazer por fazer, ou como tu falou, às vezes pro cara ir atrás sabe que é uma profissão que paga bem, e às vezes, cara, vou aprender isso aqui só para ganhar bem. Eu acho que quando o cara faz o negócio com gosto, tem muito mais chance de dar certo. É o que eu penso. Exatamente. Eu já tive certificações da AWS, já tive certificações de outras, tudo mais, naquela época toda, há 10 anos atrás. No auxilia, mas não adianta só você ter uma certificação. Você tem que saber fazer também. Acho que é importante. Por isso, a minha resposta é essa. Gosto de tecnologia, acho que é o primeiro passo. É o primeiro grande passo. Espero ter respondido aí a, a pergunta aí Show! do Pereira. Show, Acho Luiz, que é tá isso. acabando, a gente tem um minutinho antes que o Instagram nos corte. Cara, valeu, muito obrigado aí por contar um pouco da tua história, de como foi todo esse processo. Tu foi um dos caras que começou a implantar cloud no Brasil, né? Que Começou nesse isso. processo aí. Que isso. Hoje, é isso que vocês começou lá, eu acho que hoje é o que talvez seja uma das plataformas de nuvem do Brasil grandes que tem hoje, e vocês começaram nessa história aí. Cara, brigadão mesmo, valeu, muito obrigado por ter contado um pouco da tua história. A gente tem 20 segundos, se quiser falar mais alguma coisa aí. Pessoal, muito obrigado, Leandro, Sandro. Obrigado mesmo pela oportunidade aqui de compartilhar um pouco da minha história. E fico à disposição de todos aí, seja aqui no Instagram, seja no LinkedIn lá, para que possam falar e tudo mais. Mas obrigado mesmo. Grande abraço para todos aí. Show. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Obrigadão e fui.